E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus a estrada fora. Amados, o Senhor, Ele me mostrou hoje, vou estar trazendo aqui no canal, uma mulher, tá? Que ela estava assim com as pernas dela do joelho para baixo, todo inchado, toda inchada. Ou seja, era colocado um dedo ali apertando, né? E soltava, e ficava aquela marca do dedo certinha. Aí, no caso, quando aí a pele ia voltando assim pro lugar devagarinho, sabe? Quando tirava o dedo assim, mas bem é que ficava aquela marca do dedo, aquela fundura do dedo quando aperta assim. Então, porque tá muito inchada, muito inchada. Esta mulher está retendo muito líquido, está retendo muito líquido mesmo. Então, o Senhor sempre lhe mostra, pode mostrar quando está acontecendo? Sim, mas ele sempre mostra antes de acontecer. Tá? E às vezes, quando está acontecendo, também. E muitas das vezes também, o Senhor também já aconteceu várias vezes de mostrar as coisas, irmãos, quando já havia acontecido anos atrás na vida da pessoa, só para eu poder saber o que já aconteceu na vida da pessoa também. Mas nesse caso aí, o Senhor está mostrando antes, tá? Antes de que venha acontecer. Então, assim, o Senhor, ele te dá uma orientação disso aí, né? A orientação do Senhor é para você. Você está retendo líquido, tá? Então, assim, para você beber bastante líquido, bastante água, cuida da sua saúde, tá? Vai ao médico, toma diurético, faz tudo direitinho, tá? O diurético você vai ver com o médico uma vez no dia, tudo direitinho. E o Senhor já está mostrando antes, que é para você se cuidar. Cuida que você tá retendo líquido, tá? Cuida do rim, bebe água, se cuida. Eu tô trazendo aqui, amados, uma palavra de cura, porque o Senhor cura, tá? E o Senhor também nos deixou o médico também com os recursos naturais de plantas medicinais, os remédios também. Então, tudo é pra gente se cuidar. Amém? E sempre com fé no Senhor, o Senhor venha estar curando, venha estar repreendendo o mal, mas, amados, a nossa parte também a gente tem que fazer. É igual a mulher ela faz preventivo. Antes era a cada 6 meses, agora é uma vez no ano, tá? Então a gente também precisa fazer um preventivo. Teve uma época que eu estava precisando fazer um preventivo. Aí eu estava trabalhando direto, não estava indo nunca fazer o preventivo. E eu sabia que estava precisando fazer. Aí chegou uma mulher para mim, uma serva do Senhor, Alcinete, o nome dela, e ela chegou para mim e falou assim: Daniele, o Senhor está me revelando que é para você ir fazer preventivo. Então, assim, Deus, Ele é maravilhoso, ele nos dá toda a orientação que a gente precisa, tá? Em nome do Senhor Jesus. E nessa palavra aqui, amados, aquele cego de Jericó, ele assim, sabe, o Bartimeu, ele tava assim,
Ele, assim, era aquele homem, assim, sabe, mendigo, sabe, na palavra do Senhor diz assim, que ele é filho de Timeu, e que ele estava, assim, assentado à beira do caminho, ou seja, ele não estava no caminho da salvação, ele não estava no caminho, assim, seguindo Jesus, no caminho estreito, sabe, da porta estreita, seguindo Jesus, ele não estava, ele estava à beira, faltava só um pouquinho para ele vir servir Jesus. Faltava só um pouquinho, uma experiência com o Senhor para ele seguir Jesus. Então, ele ali, amados, ele simplesmente, ele ouvindo ali que era Jesus, que ele não podia ver que ele era cego, ele começou ali, ele não perdeu tempo não, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ali as pessoas começavam a repreender ele, amados, para que ele ficasse quieto, para que ele viesse a se calar, mas ele não deu ouvido àquela grande multidão, porque ele sabia que era Jesus, que Jesus podia curar ele. Então ele falou, aí mais alto ainda ele falava, ele gritava, nem só falava, ele gritava. E ele dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então o Senhor foi até ele e o Senhor gostou disso. Porque quando a gente clama e não dá ouvido às vozes negativas, o Senhor, ele vê fé na nossa vida. Ele vê fé. Porque as vozes negativas, elas tentam colocar dúvida, tentam colocar medo. Muitas das vezes, o inimigo usa as pessoas, ou às vezes não é nem o inimigo também, muitas das vezes é o inimigo, mas muitas das vezes é a própria pessoa mesmo, que não acredita muito, sabe? Aí ela chega assim e dá conselho ruim. Então, a gente não pode dar ouvido, a gente tem que fazer o quê? É Jesus, ou seja, a gente quer Jesus, a gente segue Jesus. Então a gente vai fazer o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está enfermo, você está doente, ou você quer uma porta aberta, Jesus é a solução, Jesus é a porta, Jesus é a cura, Jesus é a salvação, Jesus dá abertura de prisão. Então Jesus é tudo, Jesus, ele é a escada também, que chega lá naquele fundo do poço, para o resgate. Jesus é aquela luz que alcança, onde o homem não consegue alcançar, lá no interior do coração. E Jesus vai tirando toda a tristeza e vai transformando em alegria. E Jesus, ele não mudou. Ele continua o mesmo, ele continua curando. Esse mesmo Deus que curou o cego de Jericó ali, o Bartimeu, filho de Timeu, ele continua curando. Ele não mudou não, mas ele quer que a gente venha fazer o quê? Clamar. Quer que você venha clamar, quer que eu venha clamar para que ele venha fazer o milagre acontecer. Então ali, nessa palavra ali, o que acontece? O cego de Jericó, o Bartimeu, ele começou a seguir Jesus. E a palavra diz assim ainda, ó, no versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Foi seguindo Jesus, foi acompanhando Jesus. Então o Senhor, ele está te dando a vitória de cura, essa bênção de cura. E é para você que está sem caminhar, falta só um pouquinho, né? Então faltava essa palavra. E agora, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, você vai seguir Jesus estrada fora, ou seja, vai seguir os mandamentos, vai ir na casa do Senhor, vai estar em oração, vai estar na presença do Senhor, entrando novamente e ficando estrada fora. Que todo lugar que você for, Deus é contigo. Deus vai contigo. Amém? Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe.